Política Estadual de Defesa Sanitária. Governo do Estado encaminha projeto que altera a lei da reforma administrativa. Seminário em Campos Novos discute a inclusão de pessoas com síndrome de Down. Hoje é terça-feira, 20 de agosto, e o TVAL Notícias começa agora. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira debateu sobre a inclusão de um novo exame na rede pública de saúde do Estado. Acompanhe na reportagem como foi o debate. A deputada Paulinha é autora do projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça que determina a inclusão do exame de troponina cardíaca na rede de saúde pública de Santa Catarina. O exame é feito para diagnosticar infarto agudo do miocárdio. O objetivo da proposta é evitar que o paciente seja dispensado de atendimento sem os devidos cuidados. A grande maioria das nossas unidades, dos postos de saúde, da primeira chegada, à exceção dos hospitais maiores, enfim, não se utilizavam desse recurso para o diagnóstico. Por isso que a gente estabeleceu essa obrigatoriedade legal. A deputada Paulinha teve outro projeto de sua autoria aprovado, o que institui a política estadual de reinserção social de apenados. Depois da primeira prisão, é isso que o programa diz, na verdade, dessa primeira prisão, esse jovem que sai dali precisa ter um processo de reinserção social. Aquele que se dispõe, não quero mais ser do crime, eu quero mudar, eu quero ter uma vida digna. E a gente não olha, essas pessoas são invisíveis hoje para a sociedade, né? O colegiado ainda aprovou uma proposta que foi sugerida por estudantes de Ituporanga que participaram do Parlamento Jovem. O texto, de autoria do deputado Milton Obos, cria a Semana de Combate ao Bullying em Santa Catarina. Alunos da Escola Aleixo de la Justina, lá de Ituporanga, fizeram essa proposição por sentimento deles próprios. E que bom que a CCJ aprovou a continuidade de tramitação desse projeto. É um projeto que traz a conscientização no âmbito escolar, portanto, uma bela iniciativa dos alunos lá da Escola Aleixo de la Justina de Ituporanga. O colegiado também aprovou a proposta que garante o direito dos ostomizados ao acesso de banheiros públicos. O projeto prevê a instalação de equipamentos que tornem o banheiro adaptado para o uso. Entre os itens previstos na adequação está a instalação de uma ducha higiênica. Ter em alguns banheiros públicos um local adaptado com uma mangueirinha, um chuveirinho, com algo que possa facilitar ele a fazer a sua higiene da forma como nós usamos o vaso de maneira normal e temos o papel, para que essas pessoas também tenham essa condição, que já estão de certa forma debilitados. Por isso que o nosso parecer foi pela aprovação e a CCJ também entendeu assim, esse lado humano falou mais alto e agora esse projeto tramita aqui na casa. A Comissão de Constituição e Justiça ainda aprovou o projeto que estende o uso de cães de assistência para todas as pessoas com deficiência e não apenas para pessoas que têm deficiência visual. E a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, em parceria com a Escola do Legislativo, realiza o 5º Congresso Nacional Parto Humanizado, nesta quinta e sexta-feira, no auditório Deputada Antonieta de Barros, aqui no Parlamento. O deputado Neudi Sareta, que preside a comissão, falou da importância do debate sobre o tema. Olha, Santa Catarina sai na frente, já é o 5º Congresso Nacional que é realizado aqui no Estado, sempre nos anos anteriores com grande participação. Nós precisamos trazer esse tema do parto humanizado, até porque Santa Catarina é um dos estados que tem maior número de cesárea no Brasil e, portanto, a participação efetiva de todos aqueles que se interessam pelo tema e que possam vir participar, profissionais também que trabalham nessa área, é importante e fundamental. Por isso, nós esperamos mais uma vez uma grande participação nesse 5º Congresso Nacional do Parto Humanizado. Uma série de audiências públicas sobre política estadual da defesa sanitária vegetal foram realizadas no estado. A última aconteceu ontem em São Joaquim. Santa Catarina poderá ganhar uma política estadual de defesa sanitária vegetal. O governo do estado encaminhou este ano para a Assembleia Legislativa uma proposta que estabelece normas para proteger os produtos de origem vegetal cultivados no estado. O projeto de lei já foi aprovado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e aguarda análise da Comissão de Agricultura e Política Rural.
Antes de encaminhar para a votação, o presidente do colegiado, o deputado José Milton Schaefer, do PP, quis ouvir a opinião dos produtores sobre a proposta do Executivo. Uma série de 3 audiências públicas sobre o assunto foram realizadas no estado. A última aconteceu nesta segunda-feira em São Joaquim. Foi muito positivo, ouvir os agricultores em diferentes regiões, com diferentes atividades econômicas, mas todas as regiões se manifestaram pela necessidade de termos uma lei estadual de defesa sanitária vegetal que possa garantir a proteção das nossas lavouras e também da renda dos agricultores. As ações de defesa sanitária vegetal no estado já são desenvolvidas pela SIDASC, que segue normativas federais. O que muda com a aprovação da política estadual é que Santa Catarina terá sua própria legislação, com normas para impedir, principalmente, a entrada de pragas ou doenças vindas de outros locais e que possam causar danos à produção catarinense. Entre as medidas previstas estão a interdição de propriedades, restrição de cultivo, destruição de produtos ou lavouras e a possibilidade de o Estado determinar quais são as pragas que devem receber mais atenção. Um exemplo disso é a evolução do programa em relação ao cancro europeu. Em relação à cultura da banana, também existem demandas represadas justamente pela falta de regulamentação. A produção de maracujá azedo no sul do estado também carece de regulamentação para formalizar o Instituto do Vazio Sanitário, que é uma ferramenta importante para o controle da virose, do vírus de endurecimento do maracujá, ferrugem asiática, diversas outras pragas, que o Estado aí sim vai poder determinar qual é a sua importância e principalmente vai poder discutir com o setor para elencar quais são essas pragas, quais são as prioridades de cada setor em relação à defesa sanitária vegetal. Se o projeto de lei for aprovado, as ações de defesa sanitária vegetal vão ser coordenadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. Presente na audiência pública, o secretário adjunto da pasta, Ricardo Mioto, explica que a nova política vai garantir segurança tanto para os agricultores quanto para os consumidores. Isso permite, nas relações comerciais, o acesso a novos mercados do nosso produto aqui, mas também essa política ela traz algumas novidades, principalmente relacionadas à segurança da produção, então ao controle de pragas e doenças. Então isso também, de maneira indireta, se reflete na qualidade do alimento que é colocado na mesa do nosso cidadão catarinense. Em São Joaquim, o destaque na produção vegetal fica por conta da maçã. A cidade é a maior produtora da fruta no país. São 1.800 famílias que dependem do cultivo da fruta. Segundo o presidente da Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, as regras vão garantir mais proteção para as lavouras catarinenses e mais tranquilidade para os produtores. Para nós, esse projeto é importante porque vai permitir que o Estado, através da SIDASC, erradique esses pomares abandonados e acabe com a ameaça dessas pragas que podem colocar em risco ou a produção da safra de um ano inteiro, do trabalho de um ano inteiro daquele produtor que se dedicou, que é vizinho desse pomar abandonado, ou a própria produção de maçã em si, que pode erradicar para sempre a produção. Então a gente prefere que erradiquem essas unidades produtoras a fim de erradicar a doença. Ao final das 3 audiências públicas, o deputado José Milton Schaefer diz que reuniu opiniões importantes para debater a proposta na comissão. O parlamentar adiantou que algumas dessas sugestões já foram acatadas. Punições escalonadas, de acordo com a gravidade do setor. Também aqui que a lei preveja uma melhoria dos quadros técnicos de fiscalização da SIDASC, bem como também a necessidade de que tenha o agricultor mecanismo que ela prevê também de defesa dos agricultores que forem eventualmente autuados. Também tiramos, por sugestões dos produtores, que parte das taxas cobradas por esta lei venham a fazer parte de um fundo agropecuário. E as primeiras alterações na legislação que consolidou a reforma administrativa do Poder Executivo já estão em tramitação na Assembleia. Um projeto de lei com as mudanças foi encaminhado ao Parlamento pelo Governo do Estado. O projeto de lei número 256 de 2019, encaminhado pelo Governo do Estado, propõe 2 revisões na lei aprovada em junho deste ano.
elas não interferem na estrutura da reforma já implantada pela administração estadual, nem aumentam despesa. A principal alteração está relacionada com o encerramento orçamentário dos órgãos e entidades extintos, como o DEINFRA e as agências de desenvolvimento regional. Na proposta aprovada pela Assembleia, esse encerramento deveria ocorrer até o último dia do mês em que a lei entrasse em vigor, ou seja, 30 de junho. Mas o Executivo alega que o encerramento orçamentário antes do fim do ano causaria inconsistências no chamado Balanço Geral do Estado e propõe que o prazo passe para 31 de dezembro deste ano. A segunda alteração diz respeito ao nível atribuído ao cargo em comissão de analista jurídico. A lei em vigor atribui nível 1, o que, segundo o Executivo, impede nomeações para 51 cargos. A matéria já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Por estar em regime de urgência, a proposta deve ser votada em plenário até 20 de setembro. E você vai ver no próximo bloco, o seminário em Campos Novos discute a inclusão de pessoas com síndrome de Down e Rede Feminina de Combate ao Câncer recebe homenagem no município de Garopaba. Nós já voltamos. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. O seminário que está sendo realizado em Campos Novos contou com uma palestra do terapeuta ocupacional Fernando Calil e da neuropsicopedagoga Michele Sabatini. Eles falaram sobre a importância dos estímulos corretos na infância para o desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down. Com diversos exames clínicos, o diagnóstico da síndrome de Down é possível ainda na gestação e torna-se fundamental para assegurar a qualidade de vida da criança. Por isso, o terapeuta ocupacional Fernando Calil e a neuropsicopedagoga Michele Sabatini defendem que os estímulos sejam feitos o quanto antes. Na palestra em Campos Novos, eles destacaram que a correta estimulação realizada nos primeiros anos de vida pode ser determinante para a aquisição de capacidades em diversos aspectos, como o desenvolvimento motor, a comunicação e a cognição. Os palestrantes lembraram ainda que não existem graus da síndrome de Down, mas há crianças que foram estimuladas e aquelas que não receberam o acompanhamento adequado. O mais importante é, assim que recebeu, né, essa criança nasceu, a família buscar uma associação ou uma rede de profissionais para que entre com a estimulação precoce. Essa criança, quando é estimulada desde pequeno, desde bebê mesmo, né, nos primeiros dias de vida, ela tem uma tendência de ter um prognóstico melhor. Prognóstico cognitivo, neuropsicomotor, né? E com o crescer dos anos, ela vai se aprimorando, tendo mais facilidades dentro de um processo escolar. A inclusão, ela só acontece a partir desse momento. Do momento que nós damos oportunidades para os profissionais da saúde, da educação, a ter informações. Se não for assim, a base de conhecimento, a inclusão, infelizmente, se torna utopia. É algo que nós buscamos. Os profissionais que trabalham na área do aluno com deficiência são profissionais que realmente são apaixonados nessa área. Tem muito amor, mas só o amor ainda não é o suficiente. Eu tenho que relacionar o amor, apoderamento e conhecimento científico. E uma sessão solene promoveu uma homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Garopaba. A iniciativa foi da deputada Ada De Luca. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Garopaba faz um trabalho de excelência e qualidade. Por ser uma das entidades comprometidas com a luta em defesa dos direitos das mulheres no Estado, a Rede Feminina foi homenageada pela Assembleia Legislativa por iniciativa da deputada Ada De Luca. A atual presidente e as mulheres que foram presidentes em outros anos foram homenageadas na sessão solene.
E já está aberta para visitação na Assembleia Legislativa a exposição O Branco e Outras, da artista plástica Linda Pou. As obras ficam na Galeria de Arte até o dia 6 de setembro. Nas telas, uma profusão de cores e contrastes, pinceladas livres e soltas que remetem à natureza. Os quadros foram pintados pela artista plástica Linda Pou. Juntos integram a exposição O Branco e Outras. Às vezes o branco representa para a gente o início desse trabalho, o início do conjunto de cores que a gente vai usar, né? Como se ele fosse o início, né? Isso. Então por isso que ele tem esse nome. Linda nasceu no Rio Grande do Sul, mas há muitos anos mora em Joinville. Formada em artes plásticas pela Univille, trabalha no meio artístico há mais de 3 décadas. As obras da exposição O Branco e Outras foram produzidas nos últimos meses, já em 2019. A inspiração veio da natureza e da flora brasileira. Eu parto de formas e de uma composição na obra, mas elas não são reais, elas são imaginadas. Eu imagino essas flores e elas vêm de projetos e de rabiscos que eu faço, que eu fiz durante a minha vida, né? Às vezes eu retomo esses desenhos e essas ideias que eu já tenho, que eu fiz há muitos anos atrás. A exposição O Branco e Outras fica na Assembleia Legislativa em Florianópolis até o dia 6 de setembro. A visitação é gratuita. E o TVA Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais e amanhã, a partir das 8 da manhã no Primeira Hora. Uma boa noite para você e até amanhã.